Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Juliana Perarte do Ju Me Ajuda. E hoje eu quero falar de um assunto, é, como que eu posso dizer? De algumas coisas que eu tenho visto no Face, principalmente, brigas e discussões de professores de estética, de grandes nomes, inclusive, e algumas coisas que fizeram querer comentar sobre esse assunto aqui no canal. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de comentar uma coisa que aconteceu comigo. Muitas vezes acontecem erros estéticos, né? E muitas vezes esses erros acontecem por mil motivos. E muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o real motivo. E eu sempre que surge alguma coisa, os profissionais de estética, eles tendem a publicar isso e a compartilhar nas suas redes sociais e etc. E eu nunca fui muito a favor disso, no entanto que eu nunca compartilhei nada. Mas há umas 2 semanas atrás, surgiu um caso de uma mulher que ela teve uma queimadura com acrilipólise. E ela mesmo falava, né, que ela tinha ido numa profissional, que a profissional usou a manta da Anvisa, que deu todo o suporte, explicou tudo certinho, avaliou, etc e tal. Ela tinha também pagado um valor relativamente baixo e ela teve essa queimadura. A profissional arcou com todos os custos, com medicamento, com médico e que etc. O que eu acho muito correto por parte dessa profissional, porque eu tenho certeza, gente, que quando acontece um erro, não é porque a gente quer. Eu não vou cometer um erro na pele de uma pessoa porque eu quero. Ah, eu vou zoar com o rosto dela, então eu vou colocar um ácido que vai manchar. Obviamente que não, né? Eu acho que a gente parte do pressuposto de que eu não faço para os outros o que eu não quero que faça para mim, né? Enfim. E aí eu compartilhei esse relato dessa mulher na minha página do Face, lá do Ju Me Ajuda. Até se vocês não conhecem, procura lá, curte, segue lá que eu coloco coisas diferentes também. E aí muitas pessoas começaram a comentar que não iam fazer mais, que tinham medo, que não sei o que. E eu explicando, falei, gente, mas tem que procurar um profissional habilitado, que tenha curso e etc, tal, que já tenha uma experiência. Às vezes não é culpa do profissional, às vezes pode ser o equipamento que não esteja calibrado, adequado, enfim. Às vezes as empresas de locações, às vezes também, algumas, eu não sei, tô supondo, às vezes tem tanta demanda que às vezes não consegue fazer uma manutenção adequada, enfim. Pode ser erros de vários lados, é isso que eu tô querendo dizer. E aí eu comecei a perceber e a refletir que as pessoas elas não entendem, elas não olham assim e falar, poxa, quando eu for procurar, eu tenho que procurar por um profissional realmente habilitado. O nosso cliente, ou às vezes as pessoas que curtem a nossa página, na minha página eu tenho muitas pessoas que são esteticistas e muitas pessoas que não são, aqui no YouTube também, no Insta, que essas pessoas muitas vezes elas entendem, elas não sabem aquilo, então elas vão ficar com medo. E muitas vezes elas vão pensar que se eu faço esse procedimento, eu posso causar isso nelas, essa queimadura. Então, aí eu refleti sobre isso, eu falei, quer saber? Não vale a pena compartilhar esse tipo de coisa. Isso é ruim. Foi a primeira vez e última vez que eu compartilhei. Compartilhei justamente porque era o relato dela, explicando, falando. E eu excluí da minha página. Aí no outro dia surgiu uma foto com uma mulher com os seios todo machucado. E aí começou, né, uma lavação de roupa suja, pessoas comentando, aí ninguém sabia o que era, se era microagulhamento, se era dermapen, se era um ácido, se era outro, enfim. E aí eu vi muitos profissionais se posicionando e eu acho que o melhor posicionamento que nós profissionais de estética podemos ter, principalmente esteticistas, profissionais, fisioterapeutas, biomédicos e etc, é justamente não compartilhar esse tipo de coisa.
porque os erros acontecem e nós não estamos livres. Muitas vezes a gente pode deixar passar batida alguma informação que poderia ser contraindicado e eu faço o procedimento e tenho uma reação. Então, gente, todo mundo é passível de erro. O erro ele pode acontecer para qualquer um. E eu acho que tá na hora também de nós, profissionais, adotarmos uma atitude mais ética, de nos preservar, justamente porque muitas vezes, e principalmente o esteticista, para quem é esteticista e tá me vendo sabe que é verdade, que muitas vezes nós já somos os culpados sem ter sido a gente, né? E eu vi isso em alguns comentários, tipo, ai, coitada dessa esteticista. Então nem se sabe se foi uma esteticista, se foi às vezes um fisioterapeuta, um médico, enfim, um biomédico, um farmacêutico, ninguém sabe o que que é. Então, gente, é muito importante com que quando a gente visualize aquilo, a gente não passe pra frente. É igual fofoca, né? Se eu sei de uma coisa, se eu tô passando pra frente, se alguém me conta, e se eu passo, então eu sei que aquela pessoa também pode passar alguma coisa de mim, assim por diante. Então, gente, quando essas coisas chegam em pessoas inteligentes, em pessoas de bom senso e pessoas éticas, isso não vai pra frente. Isso para. Eu aprendi com um erro que eu cometi, eu tô comentando aqui com vocês, né, que foi de fazer aquela compartilhamento da criolipólise, e eu percebi que ficou muito feio, que ficou muito chato, e as pessoas realmente não entendem. Ela pode falar assim: "Ai, mas será que eu vou fazer esse procedimento com a Juliana e será que isso pode acontecer comigo? Será que ela pode me machucar? Pode agredir minha pele? Pode sensibilizar?" Então, muitas vezes esse cliente ele não vai entender, né? Então eu acho, gente, muito importante com que a gente se preserve, com que a gente não fique batendo boca em rede social, com que a gente tenha uma postura ética, porque os erros eles podem acontecer. Eu já errei, né? Já consertei meus erros, graças a Deus nunca foi nada sério. Mas até uma pressão a mais que eu faça numa limpeza de pele, que eu marque aquele cliente, ele pode ser um erro. Um hematomazinho que eu deixo na minha cliente da modeladora pode ser um erro, porque de repente eu abusei de pressão naquele local e uma pressão a mais. Então, gente, a gente tem que parar e refletir que nós não somos perfeitos e que nós temos que estudar o tempo todo para tentar ser o melhor possível. E para você que não é profissional da área, que está vendo esse vídeo, a dica que eu posso te dar é para que você procure, não por preços muito baratos, mas que você procure realmente saber quem é esse profissional, quem é você, qual que é o seu diploma, qual que é a sua formação, você tem habilitação para fazer esse equipamento, essa técnica, qual é o seu conhecimento, em quem você já fez, né? Então procure saber. A gente, quando às vezes as pessoas vão fazer uma cirurgia plástica, às vezes elas vão em um médico, vão em outro, vão até em três para realmente ter uma opinião, pedem indicação. E muitas vezes até aquela cirurgia às vezes não ficou tão perfeita, mas na outra ficou, mas em mim não ficou, mas às vezes é por causa do meu corpo, do meu organismo. Alguma coisa é diferente, gente. Ninguém é igual a ninguém. Então eu acho que vale a gente colocar a mão na consciência e pensar. E você que não é profissional, buscar se informar mais antes de realizar determinados procedimentos. E você profissional, começar a ter uma atitude aí um pouco mais ética, de pensar se realmente vale a pena compartilhar esses erros, essas coisas que acontecem ou não, né? Eu acho que a gente tem que buscar cada vez ter mais ética na nossa profissão, estudar e responsabilidade, né? Então a gente tem que ter uma postura bem diferente, não causar polêmica, ganhar seguidores, ganhar admiradores por um trabalho sério que eu faço. É um trabalho de formiga, né, que você faz, mas que venham pessoas que realmente estejam comprometidas com aquilo que você deseja fazer. Não só para ganhar fama, tipo, eu não faço isso que essa mulher que fizeram com essa mulher. Realmente a gente não quer fazer, mas às vezes pode acontecer.
tá bom? Então, gente, esse é o meu recado de hoje. Já faz muito tempo que eu queria falar sobre isso. Isso aconteceu tem uns 15, mais de 20 dias. E eu queria muito falar sobre isso, senti necessidade e nada mais justo do que falar aqui no meu espaço, né? Então, um grande beijo pra você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você já viu alguma situação assim ou já passou por uma situação assim, comente aqui, né, no vídeo, nos comentários, que eu terei o maior prazer de saber também um pouco mais sobre você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.